Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês já me conhecem, eu sou Marcos Paulo, coordenador do curso de Letras Língua Portuguesa à distância da UERN. Estou aqui para dar as boas-vindas ao semestre 2020.2 para todas e para todos vocês. Como sempre, desejar que, em meio a essa pandemia, a qual ainda estamos vivendo, né, o que tem, de certa forma, nos deixado mais distantes um pouco, mas por outros vários aspectos nos aproximando por meio dessa tecnologia, desejar que todos vocês estejam bem, que os seus familiares estejam bem e que, assim como a gente enfrentou 2020.1, né, de cabeça erguida e com muito aprendizado, com muita inovação, que a gente possa também dar início agora a 2020.2, né? Após essa respirada, né? E com calma. Agora nós vamos ter um semestre que vai continuar, né? Nesse esquema com menos encontros presenciais, ou melhor, sem encontros presenciais, né? Nos polos, por exemplo, mas com essa mesma proposta de intensificar a nossa relação, a nossa proximidade, né, como uma estratégia de aprendizagem também. Então, eu tenho aqui anotado, certo, algumas informações que são importantes, né? A gente vai fazer esse vídeo, tentar fazer ele o mais dinâmico possível aqui, para fazer essa aproximação, né? Essa é a proposta, na verdade. Inclusive, eu estou aqui no quarto, eu até já peço que, se tiver algum ruído externo, vocês desconsiderem. Mas então, nós vamos começar agora então o semestre 2020.2. Ele é um semestre que nas suas disciplinas regulares, né, estão tendo início agora 14/9, né? Nós já iniciamos e vamos até com o fechamento de notas e tudo, até 23 de dezembro. Então a gente vai conseguir fechar 2020.2 dentro, né, do semestre, do calendário também de 2020.2. E como vocês sabem, nós estamos também com algumas disciplinas especiais. Nós optamos por trabalhar novamente com dois calendários, um para as disciplinas regulares e outro para as disciplinas especiais, por dois motivos, né? Um para atender a uma demanda que é da organização e dos professores, porque esses professores eles têm um retorno financeiro da CAPES menor para essas bolsas, né? Que são para reoferta de disciplinas especiais, então esse período ele precisa ser trabalhado com mais com uma dinâmica diferenciada, e também para vocês alunos, né, que estão pagando essa disciplina às vezes pela segunda vez, terem a oportunidade de fazer essas disciplinas de forma mais concentradas e sem atrapalhar tanto a vocês que estão pagando também as disciplinas regulares. Então a gente, para não deixar, por exemplo, gente que está pagando 7 ou 8 disciplinas com um calendário igual de avaliações, a gente preferiu fazer um calendário especial em que as datas das avaliações, por exemplo, das disciplinas regulares, elas não batem com as datas das disciplinas especiais, certo? Daí nós optamos por fazer um calendário dessas disciplinas especiais que inicia então em 5 de outubro. E aí, em 5 de outubro, a dinâmica é que a cada 15 dias a gente tenha uma avaliação dessa disciplina, ou seja, vai ser um conteúdo mais enxuto, vai ser um método de avaliação também mais simples, mais enxuto, né? Que a gente vai conseguir garantir a qualidade da disciplina, mas fazê-la de forma mais leve, no sentido da estrutura de apresentação de conteúdos e de avaliação, certo? Então, essas disciplinas elas estão em processo de preparação e vão ser disponibilizadas a partir do dia 5/10. Os dois calendários, tanto das disciplinas especiais como das disciplinas regulares, já estão disponíveis nos avisos aqui na sala da coordenação, certo? Uma outra observação, e essa é bem importante, certo? É que vocês devem ter percebido que esse semestre 2020.2
as matrículas elas não foram feitas na íntegra. Como a gente divulgou na época, a íntegra ela está trabalhando nesse momento com as turmas de 2020.1 do presencial. É tanto que se vocês forem olhar a plataforma íntegra, vocês só vão encontrar lá os resultados das disciplinas de 2020.1 que foram concretizados até agora há pouco tempo, porque a plataforma também estava travada. E aí, nós da educação à distância tínhamos duas opções. Ou a gente fazia essa matrícula fora da plataforma íntegra, ou a gente ia ter que esperar o presencial concluir 2020.1 inteiro, para depois a gente acompanhar eles em 2020.2. E isso traria um prejuízo de tempo para a gente que nós não queremos. Assim como a gente não parou, por exemplo, 2020.1, a gente também não queria parar 2020.2, porque senão esse tempo que a gente conseguiu ganhar, ele seria perdido. Então a gente fez essa matrícula por fora, e aí vem um outro detalhe. Desculpe. A partir de 2020.2, a gente não vai mais trabalhar com a plataforma íntegra. A gente vai fazer um processo de migração para a plataforma SIGA-A, que já é uma plataforma utilizada aqui dentro da instituição na pós-graduação. Ela já ia acontecer mesmo, essa migração da turma para o de letras português EAD para o SIGA-A, que inclusive na graduação vai ser a primeira, essa era a proposta, que fosse a primeira. E nós vimos esse momento como oportuno, porque assim a gente não fica sempre dependente dessa sistemática do calendário das turmas presenciais da UERN, que por enquanto ainda vão permanecer na plataforma íntegra. Então, migrando para o SIGA-A, a gente vai ter essa liberdade de manter a nossa semestralidade sem ficar dependendo, às vezes, do percalço que, por questões políticas ou administrativas ou de saúde, como é o caso da pandemia, a gente acaba tendo um atraso no calendário. De modo que a gente vai fazer essa migração para o SIGA-A, tá bom? Então, assim, essa migração, ela já está acontecendo. Vocês fizeram a matrícula, a gente vai oficializar, talvez lá para meados de novembro, essa matrícula no SIGA-A. Isso vai ser um processo automático, e logo em seguida vocês vão ter acesso a essa plataforma, certo? Não se preocupem, porque a gente vai ofertar uma formação para vocês, para a migração dessa plataforma. Eu sei que alguns já até conhecem, porque tenho contato com alunos que já fizeram outras graduações e já trabalharam no SIGA-A, que é muito usado na UFRN, por exemplo, e em outras instituições federais. Então, a gente vai fazer todo esse processo de formação e vai ser uma plataforma que vai nos ajudar a ter essa liberdade maior para trabalhar. Então, inclusive, essa era uma condição até para a gente não atrasar o nosso curso, porque se a gente fosse continuar dependendo da plataforma íntegra, a gente ia estar sempre nesse processo manual, ou então ia ter que esperar que o presencial se ajustasse a nós, né? O que é mais difícil de acontecer nesse momento. Então eu peço essa compreensão de vocês. Eu me lembro que quando a gente estava migrando do Moodle 1 para o Moodle 2, algumas pessoas tiveram um certo receio, vamos mudar no meio do curso. Mas essas mudanças, quando elas são para melhor, elas sempre, a gente... Claro, passa por alguma dificuldade, mas a gente colhe o resultado melhor, né, o resultado positivo depois, tá certo? Então, assim, vocês vão ter todo o suporte. Nesse meio tempo, enquanto a gente ainda não está com a plataforma do SIGA-A disponível, as notas das avaliações elas vão ser postadas no Moodle para vocês, no mesmo prazo que era antes, tá? Terminou a unidade, desculpe, o professor ele tem 10 dias para fazer a postagem das notas lá no Moodle. E aí, quando essa plataforma SIGA-A estiver disponível, lá em meados de novembro, o professor ele vai fazer a migração dessas notas para o SIGA-A e vocês também. É interessante. Vocês vão ter a vida acadêmica inteira de vocês migradas da íntegra para o SIGA-A durante esse processo. Então, quando vocês forem ter acesso ao SIGA-A, as informações, desde que vocês entraram lá no primeiro período até agora do sétimo, serão migradas para lá, tá bom? E a gente vai fazer esse auxílio, esse acompanhamento, vai tirar dúvidas, tá? Fazer o acompanhamento desse registro de notas. Então, assim, peço essa compreensão porque era uma das condições para que a gente pudesse manter essa semestralidade que a gente vem tendo, sem precisar esperar pelo presencial, quando a gente perderia bem mais tempo.
certo? Uma outra informação importante que eu tenho para dar para vocês é desculpe, é sobre o trabalho dos tutores presenciais, né? Como eu falei no iniciozinho do vídeo, a gente vai continuar 2020.2 sem ter encontros presenciais nos polos. Todos os encontros que a gente vai ter de formação, de reunião, né, vão continuar sendo pelo Google Meet, principalmente agora nesse período 2020.2, como foi em 2020.1, certo? Então a gente achou melhor fazer o quê? Convidamos os tutores presenciais para trabalharem como tutores à distância, porque assim eles teriam um trabalho mais sistemático e poderiam ajudar os demais tutores à distância que estavam com muitos alunos para dar conta. Então eles aceitaram e eles vão estar trabalhando conosco nesse semestre como tutores à distância. Mas vocês vão continuar tendo contato, né, com aquela tutora do seu polo, e se tiver uma maior dificuldade, você pode também entrar em contato com elas e elas repassam essas informações para a gente da coordenação, tá bom? Então assim, primeiro, busquem o tutor da sua disciplina, tá? E aí, se esse tutor não lhe der um retorno, busca o professor, e então, se não tiver um retorno, busca a gente. Passado esse período de pandemia, os tutores presenciais eles vão voltar a atuar nos polos presencialmente, acompanhando vocês, certo? Então, em termos de acompanhamento, continua da mesma forma. Só esses tutores que agora eles vão trabalhar especificamente com uma disciplina, mas se você é do polo de grossos, por exemplo, você pode continuar contando com a ajuda e o suporte para tirar dúvidas ou para ter um contato, né, estabelecer um contato com a coordenação. Pode contar com a Kégia, em Martins pode contar com a Suzy, em Caraúbas pode contar com a Kelma e também em São Gonçalo pode contar com a Alzineide, tá bom? Elas vão estar lá no Moodle também, nos grupos que vocês têm, tá? E o contato é sempre aberto. A gente fez esse remanejamento dos tutores presenciais para a distância para tentar dar um suporte cada vez maior para vocês. Então, se vocês tinham, por exemplo, à distância, tutores que precisavam responder ali em 24 horas, vocês tinham 7, agora vocês têm 11, tá bom? Então, essas são, assim, algumas mudanças e algumas especificidades, certo? Desse semestre 2020.2, mas eu desejo que a gente possa fazer esse semestre funcionar tão bem como funcionou o semestre 2020.1. Na reunião pedagógica que a gente teve a semana passada, vi a avaliação que vocês fizeram do curso e fiquei muito feliz, porque nós tivemos um retorno muito positivo de um semestre que tinha tudo para ser bastante adverso, né? Mas isso acabou nos aproximando bastante. Então, de certa forma, foi tudo muito positivo, tá certo? Então, só fazendo aqui um resumo das informações que eu passei para vocês. 14 de setembro, iniciamos as disciplinas regulares. 5 de outubro, vamos iniciar as disciplinas especiais com calendário especial, que já está disponível nos avisos, certo? Vamos fazer essa migração da plataforma íntegra para a plataforma SIGA nesse decorrer do tempo, né? E aí as notas, elas vão ser postadas no Moodle, e quando o SIGA estiver disponível, mais ou menos lá para novembro, a gente vai fazer a migração e vocês vão ter acesso. Sobre isso, qualquer dúvida específica, a professora não entendi, professor, como é que vai ser? Qualquer dúvida nesse sentido, pode mandar um e-mail lá para a coordenação que a gente vai explicando para vocês, vai atualizando vocês em relação a isso. Inclusive nas outras lives e reuniões síncronas que a gente for fazer. Tudo bem? E por fim, essa questão dos trabalhos com os tutores presenciais, né, que agora vão trabalhar à distância, mas que vocês podem continuar contando com esse apoio pedagógico deles também, com o nosso apoio pedagógico também, tá bom? Então, em nome da coordenação do curso de Letras, EAD, em nome do Departamento de Letras Vernáculas, no nome da professora Edmar Peixoto, e também da direção da fala, da professora Beônia, quero dar a vocês essas boas-vindas ao semestre 2020.2 e desejar bons estudos, sucesso, paciência, vamos respirar, né? E vai dar certo, tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima oportunidade.